o tema de hoje é o desafio do retorno através da reencarnação. Reencarnação é um dos temas mais procurados aqui do canal. É um tema que desperta muita curiosidade em muitas pessoas. E hoje falaremos sobre as etapas da reencarnação. O passo a passo, como que acontece, quais são essas etapas, o que acontece em cada etapa, desde o planejamento daquela reencarnação até o momento do nascimento. Existem etapas diferentes e você vai saber mais sobre isso nesse vídeo de hoje, se você assistir ele até o final. Então, seja muito bem-vindo aqui no Diário da Vida. Se essa é a tua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa e te convido a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu comentário, a sua sugestão de conteúdo, que ela é sempre muito bem-vinda aqui no Diário da Vida, porque ela nos ajuda a fazer esse canal. A sua sugestão, o seu comentário pode se transformar em um vídeo ou até mesmo em uma série sobre aquele tema que você sugeriu, como já aconteceu várias vezes aqui no canal. Você está convidado a conhecer a proposta do Diário da Vida, conhecer as playlists, as séries que tem por aqui sobre diversos temas. Com certeza você vai encontrar algo que lhe interesse e que você gosta de saber mais. E hoje vamos falar mais sobre a reencarnação, porque nós já falamos bastante sobre esse tema por aqui. Tem playlist só sobre a reencarnação. Como que a reencarnação ela é vista nas diferentes religiões que existem por aí. Tem um vídeo sobre cada tipo de religião e como que cada uma delas enxerga esse período pós-morte, como que elas explicam qual que é a crença de cada uma delas, as que são reencarnacionistas e as que abominam a reencarnação. Tem conteúdo aqui sobre isso. Tem uma playlist só sobre isso. Tem outros vídeos relacionados à reencarnação, relacionado à vida passada, relacionado à mediunidade, a doenças, tudo com uma visão espírita, uma visão da espiritualidade, explicando cada situação, cada história que acontece no dia a dia sobre as verdades da vida. Então vamos ao vídeo de hoje, saber mais sobre as etapas da reencarnação e como que é esse processo de retorno de um espírito através da reencarnação. Me acompanhe até o final e depois você deixa o seu comentário. A reencarnação é a maior prova de amor e perdão que Deus dispensa sobre suas criaturas, dando assim aos seus filhos a oportunidade de retornar e completar as tarefas que foram negligenciadas ou interrompidas, até que se encontre em um estágio que não precise mais dessas experiências depuradoras e retificadoras. A maioria ainda muito materializada nas suas condições e concepções, ignora o esforço que o mundo espiritual superior faz para que cada um possa, dentro das suas necessidades evolutivas e seu tempo, retornar às experiências da Terra. E a primeira etapa da reencarnação começa com o planejamento elaborado na dimensão espiritual. E no livro Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda, traz uma breve explicação de como que é esse processo de planejamento reencarnatório. Ele fala que envolve uma complexidade que mal podemos imaginar, tais como pesquisas do passado, avaliação de possibilidades futuras, identificação e localização de pessoas com as quais devem ser negociadas futuras atividades,
Que tendências estimular, desestimular ou combater, que virtudes enfatizar, que erros corrigir, até onde poderão suportar pressões corretivas, que problemas devem ficar para mais tarde, em outras existências. Inúmeras variáveis são postas em discussão e avaliação a fim de armar-se um esquema viável dentro do possível, ainda que nem sempre o ideal. E tem um vídeo aqui no canal bem recente falando só sobre o planejamento reencarnatório, onde traz lá uma reflexão sobre o assunto e um questionamento se pode ou não ser mudado esse planejamento e como que poderia ser mudado, o que o livre-arbítrio teria a ver com a possível mudança no planejamento reencarnatório. Tem um vídeo recente aqui no canal falando só sobre isso. E se você quer saber mais sobre o assunto, você confira esse vídeo depois que você assistir esse daqui. O link dele estará na descrição deste vídeo aqui embaixo, para você já ir direto lá no vídeo e assistir. Aqui embaixo também terão outros vídeos que são muito importantes, que podem até complementar esse daqui, e que você pode conferir aqui no canal. E a segunda etapa da reencarnação é a aproximação. Então, após ser realizado essa programação de como que vai ser aquela vida, o próximo passo é colocar o espírito reencarnante em contato fluídico com os futuros pais para readaptar o seu perispírito à próxima vivência que terá na Terra. E o que é perispírito? Tem vídeo aqui também falando sobre isso, o perispírito e a origem das doenças. E lá também é explicado sobre o perispírito, que é o envoltório do espírito. Ele está entre o espírito e o corpo físico. E naquele vídeo que já tem aqui no canal, tá bem detalhado lá, bem explicado algumas características do perispírito. E para aqueles que estão em conflito, os espíritos amigos possibilitam um encontro no mundo espiritual, a fim de que se harmonizem, pois os sentimentos desequilibrados podem prejudicar o desenvolvimento do feto. E a próxima etapa da reencarnação, ela é chamada de perturbação. À medida em que se intensifica a aproximação com os futuros pais e vai se perdendo um contato direto com a esfera espiritual, o reencarnante passa por um período de perturbação bem maior e, sobretudo, mais longo do que ao desencarnar, mas é variável conforme o grau evolutivo. O mergulho no mundo físico será cheio de desafios e ansiedade, principalmente para aquele que já falhou outras vezes. Sabedor da importância dessa nova oportunidade e conhecendo as suas próprias fraquezas, o espírito vive a ansiedade e o medo de reviver novamente um novo fracasso. E a próxima etapa é a redução perispiritual. Precedendo a reencarnação, o corpo perispiritual passa por um processo de redução. Nessa etapa, o nível de consciência e o processo variam segundo o estágio evolutivo de cada um. Com a ação magnética realizada por trabalhadores do mundo espiritual e com o auxílio do próprio reencarnante, a forma perispiritual se torna reduzida, semelhante a uma criança. É um processo semelhante à desencarnação na Terra, pois para poder passar de um mundo ao outro, o espírito se reveste da matéria própria deste outro mundo. Assim como na morte, quando abandona o corpo físico,
Ao retornar, ele deixa a parte mais grosseira do seu involutório sutil. A próxima etapa é a fecundação espiritual. Nesta fase, estando o espírito já esquecido de suas existências anteriores, a espiritualidade amiga efetua a união do seu perispírito com o da mãe. Os pais, durante o sono físico, participam em espírito, de forma lúcida e consciente desse momento. Embora, após o despertar, eles não guardam uma lembrança perfeita, mas tudo ficará gravado na memória eterna, que é na nossa consciência espiritual. Todos os registros do que a gente vive durante os sonhos, das experiências que a gente tem fora do corpo e também das nossas encarnações anteriores, tudo é registrado e tudo fica armazenado na consciência do nosso espírito. Em algum momento, alguma lembrança dessas pode ser despertada, como nos casos de regressão de memória espontânea, que do nada pode acontecer alguma coisa e uma dessas memórias lá de alguma vida passada ser despertada. E aqui no canal já tem bastante relato de experiência e vídeos com esse tipo de conteúdo explicando tudo isso. E então, após a etapa da fecundação espiritual, a próxima etapa é a fecundação física. Após o ato sexual, enquanto os espermatozoides correm em busca daquele óvulo ideal a ser fecundado, identificando o mais rápido no sentido da sintonia magnética, os construtores siderais fixam sobre o escolhido a força magnética, fazendo com que se desembarace os demais e alcance o óvulo. Após a fecundação física, a ação espiritual será direcionada para a ligação da forma reduzida com o óvulo fecundado, fazendo assim com que a vida comece a pulsar. Enquanto o organismo maternal fornecerá o alimento básico para a formação do aparelho físico, o perispírito do reencarnante agirá como um modelo rigoroso, dando forma ao futuro corpo. E então, uma vez processada a fecundação, o espírito tem a possibilidade do seu desenvolvimento, pois a miniaturização cria uma força de expansão, dinamizando as divisões celulares de uma tal maneira que em pouco tempo já possa ser esboçada uma figura humana. Nos primeiros períodos da gestação, os seres fazem uma recapitulação de toda a evolução, tanto biológica quanto espiritual, a fim de fixar o fator evolutivo, imprimindo as suas conquistas evolutivas ao reencarnante. No período gestacional, o reencarnante recebe diretamente as vibrações dos pais, dos familiares e em especiais da mãe. Esse fato torna o reencarnante mais vulnerável ao choque vibratório de rejeição, sofrimento e desequilíbrios, pelos quais os seus futuros familiares possam estar passando, assim também como tudo de bom que possam estar sentindo com a sua presença. Ele capta com uma certa facilidade todo esse ambiente vibratório do lar. Não é incomum o reencarnante ter medo de reencarnar, da possibilidade dos pais se sentirem inseguros em ter um filho. Esse sentimento surge devido às suas inseguranças pessoais, familiares ou mesmo sociais. Essas situações oneram o psiquismo do reencarnante, sendo isso muitas vezes responsável por abortos espontâneos, se não provocados inconscientemente. E a última etapa desse processo de reencarnação fala sobre a proteção. A ajuda espiritual é sempre mais intensa, até o 21º dia da gestação,
que é quando o embrião atinge a configuração básica. E essa proteção continuará presente até os 7 anos de idade, através do espírito protetor. Após esse período, ele continuará auxiliando, porém, de mais longe. Então, essas são, resumidamente, as etapas da reencarnação de um espírito. E se você quer saber um pouco mais detalhado sobre esse processo, eu posso trazer um outro material aqui para vocês, falando sobre tudo o que acontece em cada semana da gestação, entre a família, a futura família e o espírito que vai reencarnar. Então você precisa deixar aqui nos comentários deste vídeo a sua sugestão, falando que você gostaria de ter este novo vídeo aqui no canal, falando mais detalhes sobre esse processo e trazendo assim tudo que acontece em cada semana. É um conteúdo bem completo e eu só vou trazer se tiver comentários pedindo esse tipo de material. Então, se você gosta desse tema e quer saber mais sobre isso, quer saber mais detalhado todo esse processo, o que é que acontece em cada semana entre espírito que vai reencarnar e a futura família que esse espírito vai ter nessa nova existência na Terra, deixe o seu comentário com a sua sugestão. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta sobre o conteúdo de hoje, deixe a sua pergunta também, que eu posso vir responder você, responder a sua dúvida. E se você tem uma sugestão de algum tema diferente para um futuro vídeo, deixe a sua sugestão de conteúdo também. E se você quer saber mais sobre a reencarnação, fica aqui no Diário da Vida e assista os outros vídeos que já tem por aqui sobre esses temas. Tem uma playlist aí só sobre a reencarnação, tem outros vídeos na playlist sobre vida passada, que tem algumas coisas sobre a reencarnação lá também. Tem bastante conteúdo sobre isso, vamos falar mais sobre isso, porque faz parte das verdades da vida que nós sempre trazemos aqui no Diário da Vida. Então fica por aqui e assista todos os vídeos que for do seu interesse. E se você não encontrou aquilo que você está buscando, aquilo que você precisa saber um pouco mais, deixa nos comentários sua sugestão. Então, muito obrigada pela sua atenção neste vídeo de hoje, pela sua companhia. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.